Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPCEGS. Eu sou o seu professor de Física, Thiago Tovo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre refração de ondas. Já fizemos vídeos sobre ondulatória, classificação de ondas e equação fundamental da ondulatória. Caso você não tenha visto algum desses vídeos, procura lá na minha playlist que vai estar todos os vídeos em sequência. Agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre a refração de uma onda. Bom, refração tenho certeza que você já sabe o que é o fenômeno pelo qual uma onda vai passar de um meio para outro. E lembrando que os dois meios têm que ser diferentes, como o caso que a gente tem aqui. É basicamente um copo cheio de água e foi colocado um certo lápis dentro dele. Ou seja, temos dois meios de propagação dessa onda, dessa luz, que é o ar e a água. E aqui nós temos um simples lápis que foi colocado, lá dentro. E a gente consegue ver uma divisão, a imagem. A parte que está fora do copo não se conecta com a parte que está dentro, porque a luz que é uma onda, acaba sofrendo um certo desvio. E aí chega o nosso olho com essa divisão, com essa quebra. Então, como vocês podem ver, a refração de uma onda é muito parecido com o que já foi estudado aqui no canal. É só procurar alguns vídeos passados sobre a refração da luz, porque a luz é uma onda, mas a gente não tratava a luz naquela época como se fosse uma onda, mas não vai mudar nada. Então, a refração de uma onda é a mesma coisa que a gente já estudou, que é a refração da luz. Então, é o fenômeno pelo qual uma onda passa de um meio para outro e ela acaba sofrendo um certo desvio devido a uma diferença de velocidade. Além disso, a refração ela acontece em qualquer onda, ondas de qualquer natureza, seja onda numa corda, seja luz, seja onda de rádio, seja micro-ondas, seja onda do mar, seja qualquer onda, ela pode sofrer refração. Como, por exemplo, já que eu comentei aqui, onda do mar. Como assim a onda do mar consegue sofrer refração? Como assim ela consegue partir de um meio para outro? Ela sai da água e vai para outro lugar? Como isso acontece? Bom, vamos pensar na onda do mar. A onda do mar, olha a onda, olha a onda. A onda do mar, ela é uma onda na água. E ela pode ser refratada assim, mas quando? Quando ela parte de um lugar mais profundo para um lugar menos profundo, com uma profundidade menor. É assim que a gente vai ter diferenças de meios. Então dá só uma olhada nesse desenho aqui um pouquinho mais ilustrativo. Olha só, temos aqui dois meios. Esse meio aqui, menos fundo, e esse meio aqui mais fundo, com uma profundidade maior. Então temos essa divisão de meios e a gente vai ter uma diferença de ondas. A onda passou de um meio e foi para outro meio, ou seja, aconteceu a refração de uma onda. Dá para perceber aqui. Olha só, a onda passou desse meio menos fundo para esse meio mais fundo, onde a gente teve um aumento do comprimento de onda. As cristas da onda, que é o ponto mais alto dela, ficaram mais afastados. Então o comprimento de onda aumentou. Também vamos ter influência na sua velocidade, mas mais para frente a gente vê sobre isso. Mas vocês têm que entender que conforme a profundidade muda, a onda na água, a onda do mar acaba mudando também. Mas não é só de ondas no mar que vive o homem, porque nós também temos outros tipos de onda, como por exemplo a onda numa corda, onde pode acontecer refração. Pode acontecer refração em todos os tipos de onda. Então na onda na corda não é diferente, pode acontecer refração sim. E como assim vai acontecer refração em uma corda, numa onda na corda? Bom, isso vai acontecer quando tivermos uma corda com diferentes densidades, como por exemplo aqui. Ela pode acontecer de dois jeitos diferentes, onde temos uma corda aqui, mais grossa, uma corda com uma densidade maior, e aqui nós temos uma corda mais fina, mais leve, com uma densidade menor, e criamos um certo pulso incidente aqui, que chega com uma certa velocidade. Olha só, temos aqui então o meio, que é a corda mais grossa, e o meio 2, que é uma corda mais fina, com uma densidade menor, e aqui temos a superfície entre eles, a divisão entre esses dois meios. Bom, quando uma onda pega na superfície, vai acontecer duas coisas. Vai acontecer reflexão e refração dessa onda, e aqui na corda não é diferente. Olha só o que vai acontecer. Quando passa de uma onda com maior densidade para uma corda com menor densidade, vai acontecer reflexão, mas vai acontecer reflexão sem inversão
de fase, porque o meio que ela estava, ele é mais refringente do que o meio que ela vai. Então a reflexão que acontece é sem inversão de fase. Já a refração, ela sempre vai acontecer sem inversão de fase, ou seja, se a onda estava para cima, ela continua indo para cima. Se ela estava para baixo, ela continua indo para baixo. Isso quer dizer então que em refração não vamos ter inversão de fase. Se ela está para cima, fica para cima, está para baixo, fica para baixo. Agora o segundo caso que a gente pode ter é justamente o contrário. A gente tem aqui, ó, primeiro uma corda mais fina, uma corda de uma menor densidade, e aqui uma corda mais grossa, com maior peso, com uma maior densidade. E aí nós geramos um pulso, aqui o nosso pulso incidente, e aqui nós temos de novo, nós temos a superfície, temos a divisão desses dois meios, que é a corda de menor densidade e a corda de maior densidade, e a onda veio, bateu na superfície, vai acontecer duas coisas, ela vai refletir e vai refratar. Quando ela refletir, ela vai ser o contrário. Como o meio que ela está indo, ele é mais refringente, ele tem uma densidade maior, vai acontecer uma inversão de fase na reflexão. Então, quando a onda bate na superfície de maior densidade, vai acontecer reflexão com inversão de fase. Então, olha só, a onda ela estava com fase para cima, ela vai refletir e vir com a fase para baixo. Se ela fosse para baixo, ia refletir com a face para cima. E como eu disse no outro caso, refração nunca acontece inversão de fase. Então aqui não vai ser diferente, não vai ter inversão de fase. Se a onda estava para cima, na refração ela continua para cima, beleza? Só que agora ela perdeu um pouquinho de energia. Percebe? Ela ficou com uma amplitude menor. Mas isso é só uns detalhes e vai ficar com uma velocidade menor também. Enquanto nesse caso a velocidade ia acabar sendo maior, nesse caso a velocidade vai acabar sendo menor. Tranquilo? Vamos lá. Agora, olha só, nós temos aqui dois meios, pode ser o meio que você quiser, sendo esse de cima o meio menos refringente e aqui de baixo o meio mais refringente. O que eu mais gosto de usar é o ar e a água. Então aqui em cima temos o ar e aqui embaixo temos a água. E aí chegou um raio de luz, você que é meu aluno, você é inteligente, você sabe que é assim que um raio de luz pega na superfície, você nem vai pensar muito, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar a reta normal. A reta normal que ela é sempre perpendicular à superfície, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície, e você sabe que esse raio de luz ele pode ir para o outro meio, ele pode partir do ar para a água num fenômeno chamado refração. Então essa luz partiu para um outro meio, sofreu refração. Além disso, você já sabe que aqui vai ser gerado um ângulo Izinho de incidência e para cá vai ser gerado um ângulo Rzinho de refratado. Ângulo incidente, porque temos o raio incidente, o raio de luz incidente, e ângulo refratado, que temos o raio de luz que foi refratado. E isso daqui que eu desenhei até agora, essa setinha, é o nosso raio de onda, porque ele vai indicar o caminho da nossa onda, o caminho que a luz está percorrendo. Porém, a luz é uma onda, e onda, ela tem um zigue-zague, vai para cima e vai para baixo, tem um máximo e tem um mínimo. E não dá para ver esse máximo e mínimo, nós precisamos desenhar a frente de onda, que vai indicar os máximos, a crista, e o vale, que é o mínimo, que vamos representar desse jeito aqui. Então, representou? Começou, então a onda está se propagando como se fosse uma onda, onde cada tirinha dessa é a nossa crista, e cada pedaço desse onde não tem nada é o vale. Então temos uma crista, um vale, uma crista e assim por diante. Então temos outra, mas repara, parte dessa onda, parte dessa crista aqui já pegou na superfície, então vai sofrer uma refração, já vai para o outro meio sofrendo um certo desvio. Mesma coisa acontecer aqui, desviou. Mesma coisa ali longe, desviou também, desviou, desviou, desviou. Isso até acontecer a refração, até toda a onda ser desviada, partir do ar para a água, partir de um meio 1 para um meio 2. Mas eu quero que você repare uma coisa agora, olha só, esse espaço entre uma crista e outra, nós vamos ter um lambda 1, e esse espaço aqui, depois da refração, depois que a nossa onda já estiver na água, esse espaço entre a crista e a outra, nós vamos ter um lambda 2, os lambdas vão ser diferentes agora. Porque tá variando o lambda, tá variando a velocidade. Então olha só, características da refração. A frequência, ela se altera ou ela não se altera? Vamos pensar. A frequência é quantas vezes a oscilação se repete num determinado tempo, que é o período. Mas a frequência, ela vai depender de uma coisa só, que é a fonte. De quem está emitindo essa luz. No caso, quem está emitindo essa luz, quem está emitindo essa onda, pode ser o Sol. Lá longe o Sol está emitindo essa onda. Se o Sol está emitindo essa onda, eu vou lá e vou mexer no Sol.
Eu tô mexendo na fonte geradora da onda? Eu não tô. Se eu não tô mexendo na fonte, eu tô mexendo na sua frequência? Eu não tô mexendo na sua frequência. Então a frequência, ela não se altera, ela permanece constante, tanto para a onda que está aqui no ar, quanto para a onda que está aqui na água. Então a frequência não vai se alterar durante a refração. Já o modo da velocidade e o comprimento de onda, esses sim, eles vão se alterar. Porque a primeira coisa que você já sabe lá desde trás, quando a gente falava que o raio de luz era uma setinha, não uma onda, em ótica geométrica, a gente fazia refração e temos esse certo desvio. Esse desvio aqui na trajetória acontece por quê? Porque temos uma diferença de velocidade. Se nós temos uma diferença de velocidades, a velocidade da onda também vai mudar. Então a velocidade no ar é diferente da velocidade da água. Então, se você lembra bem da equação fundamental da ondulatória, vai lamber ferida, velocidade é igual a lambda vezes a frequência, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, se a gente varia a velocidade e mantém a frequência constante, o lambda tem que variar também. E vão ser grandezas diretamente proporcionais. Se eu mexo em um, o outro eu mexo também. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui também. Agora, tudo aquilo que a gente já viu também para refração de luz tá valendo aqui. Existe um negócio chamado que é o índice de refração. E o índice de refração você já sabe que é Czinho dividido por V. Czinho é a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, dividido pela velocidade no meio. Então, Czinho, velocidade da luz no vácuo, V, velocidade no meio. Velocidade no ar, velocidade na água, velocidade no vidro, seja onde for o meio que a luz está se propagando, que a nossa onda está se propagando. Então, eu quero descobrir uma coisa, ó, aqui aleatório, ó, eu quero descobrir o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2, considerando, ó, esse caso aqui. Meio 1, o ar, meio 2, a água. Eu quero saber a relação entre eles, eu vou dividir um pelo outro. Então, vamos lá, dividindo, é só pegar então o Czinho, a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade no meio 1, dividido pela velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio 2. Bom, você já deve estar pensando, divisão de frações. Em divisão de frações, a gente vai fazer o quê? Conserva o de cima, que é Czinho dividido por V1, e multiplica pelo inverso do de baixo, V2 dividido por Czinho. Ah, eu tenho Czinho em cima e embaixo, o que eu posso fazer? Eles somem, eles vão embora, eles se anulam. Tchau, Czinho, tchau, velocidade da luz no vácuo. Então nós temos que o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2 é igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2. Olha que relação maravilhosa. Guarda ela um pouquinho, porque além do índice de refração, nós temos um negócio chamado Lei de Snell-Descartes, que a gente chama também só de Lei de Snell, que ele fala que o índice de refração de onde vem a luz, que é o meio 1, vezes o seno do ângulo incidente, é igual ao índice de refração de onde vai, que é o meio 2, para onde o raio de luz está indo, vezes o seno do ângulo refratado, seno de R. Bom, como o N vem é o N1 e o N vai é o N2, nós queremos achar o quê? N1 sobre N2, então vamos fazer. Então nós temos que N1 sobre N2, o seno de I ele está multiplicando, passa para lá dividindo, o N vai está multiplicando, passa para cá dividindo, então vamos ter que N do meio 1 dividido por N do meio 2 é igual a seno de R sobre seno de I. Mas olha só, a gente acabou de achar que N1 sobre N2 é V2 sobre V1. Então eu posso só igualar. Isso tudo é igual a V2 sobre V1. Além disso, se a gente for além, pegar a equação fundamental do ondulatório vai lamber ferida, a gente ainda pode dizer que lambda 2 é igual a lambda 1. Então olha só essa equação aqui, ó. Saber disso, você precisa saber disso? Não necessariamente. Se você souber a lei de Snell, souber o índice de refração, N é igual a Czinho sobre V, você consegue achar essas equações durante a prova. Mas se vocês souberem essa equação direta, que essas relações, você pode ganhar muito tempo na hora dos seus vestibulares. Mas eu, como professor, eu diria que você, se for para você lembrar de tudo isso aqui, que seja de tanto fazer o exercício. Não fica lá tentando lembrar, N1 sobre N2 é igual a seno de R, N de I. Tenta analisar exercício por exercício, assim como a gente vai fazer daqui a pouco no próximo vídeo, sobre resolução de exercício, sobre a refração de ondas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sou Thiago Tolvo, seu professor de Física, e até a próxima!